A vida nunca foi fácil para mim, crescendo em uma casa apertada de 2 quartos com meus pais e 2 irmãos mais novos, em um bairro onde se via mais policiais do que ônibus urbanos. Desde o início, eu sabia que estava destinada a algo maior, algo melhor. Meu nome é Ana, e esta é minha história, crua e sem cortes. Meus pais, abençoadas almas, trabalhavam incessantemente, equilibrando múltiplos empregos apenas para nos manter alimentados e com as luzes acesas. Mas, não importava o quanto se esforçassem, a sombra da pobreza nos perseguia como uma mancha teimosa. Aos 13 anos, consegui meu primeiro emprego virando hambúrgueres em uma lanchonete local. O salário era uma miséria e as horas, um tormento, mas era dinheiro, e estávamos desesperados. Ana, você deveria estar focando nos seus estudos, não se matando de trabalhar, meu pai costumava dizer, o rosto marcado pela preocupação e exaustão de seus próprios turnos intermináveis na fábrica. Ah, pai, sonhos não pagam as contas, eu retrucava, com minha rebeldia adolescente à mostra. Eu era teimosa, sempre fui, mas por trás da insolência, compartilhava seu sonho de uma vida melhor, uma vida onde não tivéssemos que escolher constantemente entre pagar o aluguel e colocar comida na mesa. O ensino médio foi um borrão de aulas, trabalho e noites insones estudando ou ajudando minha mãe em casa. A faculdade era um sonho distante, algo que nem podíamos nos dar ao luxo de pensar. Mas eu estava determinada a quebrar o ciclo de pobreza que aprisionava minha família há gerações. Quando meus pais faleceram, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Eles se foram cedo demais, vítimas de uma vida lutando uma batalha que não podiam vencer. Aos 19 anos, de repente me vi como a chefe de nossa pequena família, e minha determinação só aumentou. Redobrei os esforços no trabalho, economizando cada centavo, sacrificando sono e vida social, tudo que não fosse essencial. Foi durante um dos meus turnos noturnos na lanchonete que tomei minha decisão. Vou para a faculdade, anunciei a Mike, o cozinheiro, enquanto limpava o balcão pela enésima vez. Mike, um cara robusto com tatuagens cobrindo os braços e um coração de ouro, riu com um som profundo que preenchia o pequeno espaço. Faculdade, E como você planeja pagar por isso, querida? Com pó de fada? Eu vou dar um jeito, respondi de pronto, o maxilar firme. A risada de Mike não me desanimou, se algo, fortaleceu minha resolução. Consegui, através de bolsas, empréstimos e uma agenda infernal que me via trabalhando em 3 empregos enquanto frequentava as aulas. A faculdade foi um novo mundo, um lugar onde meu passado não me definia e meu futuro era meu para moldar. Cursei administração, uma escolha prática movida pela minha determinação de nunca mais me ver presa no ciclo da pobreza. Graduei-me com honras, um testemunho das noites sem dormir e do esforço incansável. Conseguir um emprego em uma grande empresa foi um sonho realizado. Comecei de baixo, um peixe pequeno em um grande lago, mas não estava disposta a ficar lá. Trabalhei mais duro, fiquei até mais tarde, me esforcei mais do que jamais pensei ser possível. Meus colegas me chamavam de viciada em trabalho, uma carreirista, e talvez estivessem certos, mas eu tinha metas, ambições que iam além da próxima promoção ou aumento salarial. Minha ascensão foi meteórica, impulsionada por uma combinação de trabalho árduo, um pouco de sorte e uma recusa obstinada em aceitar um não como resposta. Aos 30 anos, eu era vice-chefe da empresa, uma posição que vinha com um escritório elegante, um salário robusto e um senso de realização quase viciante. Você nunca vai arranjar um homem se continuar assim, Ana, provocou minha amiga Jay certa noite, enquanto bebíamos algo. Jay era o oposto de mim em muitos aspectos, despreocupada e espontânea, com uma série de relacionamentos fracassados e um emprego que não levava muito a sério. Quem disse que estou procurando um? Retruquei, revirando os olhos. A verdade era que, entre meu trabalho e minhas responsabilidades em casa, eu não tinha tempo para um relacionamento, muito menos energia para lidar com os dramas que pareciam acompanhá-los. A noite em que Geis me arrastou para aquela festa mudou tudo. Eu estava parada, desajeitada na borda da sala, segurando uma bebida que não pretendia terminar, quando ele entrou. Tom. Até hoje, só de pensar naquele momento, sinto um arrepio. Ele tinha uma confiança natural, um sorriso que iluminava o ambiente. Geis me cutucou, sussurrando, é ele, é o cara de quem eu estava falando. Eu revirei os olhos, pronta para ignorar sua tentativa de me arranjar um par, mas então nossos olhares se cruzaram e algo aconteceu. Não sou de acreditar em contos de fadas ou amor à primeira vista, mas com Tom foi diferente. Oi,
Você é a Ana, certo? Jace me falou muito sobre você, ele disse, se aproximando com um sorriso contagiante. Espero que ela não tenha te assustado, retruquei, surpresa com a facilidade com que me senti ao lado dele. Nos demos bem de imediato, mergulhando em uma conversa que variava do cotidiano ao filosófico. Ele era inteligente, engraçado e parecia apreciar meu humor sarcástico. Antes que percebêssemos, a festa estava acabando e nós éramos os dois últimos, ainda absortos em conversa. Deveria pegar seu número, disse Tom, uma ponta de timidez na voz. Quero dizer, se você quiser continuar essa conversa outra hora. Claro, por que não? Respondi, tentando parecer despretensiosa enquanto digitava meu número em seu telefone. Ele fez o mesmo com o dele, e nos despedimos com a promessa de um novo encontro. Depois daquela noite, nada foi como antes. Tom e eu nos conectamos instantaneamente, compartilhando nosso desprezo por conversas superficiais e nossa ambição mútua. Ele trabalhava com tecnologia, um setor cheio de possibilidades e tão exigente quanto o meu. Nosso primeiro encontro não foi um jantar e cinema típicos, passamos em uma lanchonete aberta 24 horas, conversando até o sol nascer. Você não é como as outras mulheres, né? Perguntou Tom, estudando-me enquanto tomava seu terceiro café. O que você quer dizer com isso? Rebati, erguendo uma sobrancelha. Minha defesa estava ativada, já tinha ouvido variações dessa frase antes, e geralmente não era um bom sinal. É um elogio, Ana. Você é determinada, intensa, sabe o que quer. Isso é revigorante, ele esclareceu, com sinceridade no tom. Fiquei surpresa, não acostumada a receber elogios genuínos que não tivessem um segundo interesse. Nosso relacionamento evoluiu rapidamente a partir daí. Tom era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha namorado. Ele não esperava que eu fosse a namorada dedicada, que cozinhava jantares ou mantinha a casa impecável. Ele valorizava minha ambição e a incentivava, mesmo quando eu precisava ficar até tarde no trabalho ou trazer trabalho para casa. Na maioria das vezes, eu chegava em casa e encontrava que ele havia pedido algo ou cozinhado por conta própria. Ana, eu não preciso que você seja uma dona de casa, só preciso que você seja você, Tom disse certa noite, enquanto nos sentávamos no sofá cercados por caixas de entrega. Foi a primeira vez que alguém me disse algo assim, e tocou profundamente em mim. Minhas amigas notaram a mudança e Jace, sempre a primeira a comentar sobre minha vida amorosa ou a falta dela, foi a mais expressiva. O que o Tom fez com a Ana, ela brincou numa noite em que nos encontramos para beber. Você está radiante, e eu nem te vi mexendo no celular. Ele era diferente, de fato. Confesso que um sorriso se espalhou pelo meu rosto só de pensar nele. Quando Tom me pediu em casamento, foi totalmente inesperado, pelo menos para mim. Estávamos caminhando no parque, num raro dia de folga para ambos. Eu falava sem parar sobre um novo projeto no trabalho, empolgada com os desafios que ele apresentava. Sem aviso, Tom parou, virou-se para mim com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. Ana, eu te amo. Amo sua paixão, seu empenho, sua busca incansável pelo que incendeia sua alma. Não quero passar mais um dia sem você ao meu lado. Você aceita se casar comigo? Ele perguntou, tirando um anel do bolso. Fiquei sem palavras, o que para mim era uma raridade. Tem certeza? Quero dizer, sou complicada, trabalho muito, não sou a melhor nas coisas de casa, tentei argumentar. Ana, pare, Tom interrompeu, rindo baixinho. Não estou pedindo para você ser nada além de quem você é. Essa é a mulher por quem me apaixonei, a mulher com quem quero me casar. Então, eu disse sim. Pareceu certo, como se tudo na minha vida tivesse me levado àquele momento. Casar com Tom foi a decisão mais fácil que já tomei. Mas lidar com a mãe dele? Bem, isso era um jogo completamente diferente. Desde o início, foi claro que ela tinha reservas sobre mim, não do tipo que se pode ignorar facilmente. Eram reservas profundas, do tipo estou de olho em você. A primeira vez que a encontrei foi constrangedora. Estávamos na casa da família de Tom para um jantar. Sua mãe, a senhora Branner, era uma mulher pequena, com olhos agudos que não deixavam escapar nada. A casa estava impecável, daquelas que te deixam nervoso só de tocar em algo. Ela me cumprimentou com um sorriso apertado, um aperto de mão firme e olhos que me examinavam como se eu fosse um quebra-cabeça que ela estava determinada a resolver.
Ana, não é? Ouvi muito sobre você, disse ela, com um tom que era difícil de decifrar. Espero que bem, respondi, tentando manter o ambiente leve. Veremos, disse ela, o sorriso não alcançando os olhos. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal. O jantar foi um exercício de paciência. A senhora Branner havia preparado um banquete, mas parecia mais um interrogatório do que uma refeição. Ela perguntava sobre meu trabalho, minha família, minhas intenções com Tom, e cada questão era carregada como um canhão pronto para disparar. Você trabalha bastante, não é, Ana? Ela perguntou, enquanto me passava a salada. Sim, mas amo meu trabalho. É muito gratificante, respondi, tentando soar confiante. E quanto a ter filhos? Quem vai cuidar deles se você está sempre trabalhando? Ela insistiu, o olhar fixo em mim. Tom interveio, tentando diminuir a tensão. Mãe, a carreira da Ana é importante para ela, assim como a sua era para você. A senhora Branner bufou, claramente descontente com a comparação. Eu sempre estive lá para meus filhos. O lugar de uma mãe é com a família. O jantar se arrastou, com a senhora Branner fazendo comentários velados sobre os papéis tradicionais da família e a importância de uma mulher estar presente em casa. Era exaustivo tentar defender minhas escolhas de vida para uma mulher que já havia me julgado. Depois que saímos, Tom se desculpou. Desculpe, Ana, sei que ela pode ser um pouco demais. Um pouco, eu ri, apesar da tensão. Ela faz a Inquisição espanhola parecer um bate-papo casual. Tom suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu sei que ela é dura, mas é só protetora. Ela vai se acostumar. Mas, conforme o tempo passava, ficava claro que a senhora Branner não tinha intenção de mudar. Cada visita era um campo minado, comentários sobre minha culinária, minha carreira, até mesmo sobre como eu me vestia. Era como se ela tivesse uma lista de verificações do que uma esposa adequada deveria ser. E eu estava falhando miseravelmente. A desaprovação da senhora Branner nunca vacilou, não importando nossas tentativas de conquistá-la ou os compromissos que tentamos estabelecer. Seu desprezo era como um frio constante, impossível de ignorar. Mas, no final, Tom e eu nos casamos apesar de sua fria desaprovação. Nosso casamento foi uma cerimônia modesta, exatamente como queríamos, mas, durante todo o evento, a senhora Branner permaneceu à parte, com um rosto tão impenetrável quanto sempre. 2 anos após nosso casamento, a vida nos surpreendeu de maneira maravilhosa. Eu estava grávida. A notícia nos trouxe uma alegria que não poderíamos imaginar, mas também aumentou a tensão com a senhora Branner a níveis que eu não achava possíveis. Com a gravidez, decidi trabalhar de casa, um arranjo que, surpreendentemente, meu chefe aceitou bem. No entanto, isso parecia colocar-me sob uma lupa ainda maior aos olhos da senhora Branner, dando-lhe mais munição para criticar cada um dos meus movimentos. Você ainda está grudada nesse computador? Não deveria estar descansando ou, sei lá, tricotando algo para o bebê? A voz da senhora Branner estava impregnada daquela desaprovação familiar enquanto ela entrava na nossa sala sem ser convidada, como tinha se tornado seu hábito. Sou perfeitamente capaz de gerenciar meu trabalho e cuidar de mim mesma, obrigada, retruquei, a frustração borbulhando dentro de mim. A última coisa de que eu precisava eram suas visões arcaicas sobre o que uma mulher grávida deveria ou não fazer. E Tom, ele aprova sua esposa grávida trabalhando feito uma mula? Ela provocou mais, ignorando minha irritação. Tom me apoia completamente, ao contrário de alguns. Ele entende que posso trabalhar e estar grávida ao mesmo tempo, respondi, sem me dar ao trabalho de esconder meu aborrecimento. Tom, sempre o pacificador, tentou intervir, sentindo a tensão crescente. Mãe, por favor, Ana está indo muito bem e estamos contentes com o nosso arranjo. Não vamos transformar isso em um problema. Mas a senhora Branner era incansável. Só estou dizendo que, no meu tempo, cuidávamos dos nossos homens e de nossas casas, não nos escondíamos atrás de uma tela o dia todo. Suas palavras acenderam uma fúria em mim que eu havia conseguido manter sob controle. Bem, não é mais o seu tempo, senhora Branner. Os tempos mudaram. As mulheres trabalham, os homens ajudam em casa e as famílias se viram muito bem, Tom suspirou, interpondo-se entre nós. Mãe, já te disse antes, Ana e eu estamos felizes com como estamos lidando com as coisas. Por favor, respeite nossas escolhas.
No entanto, o respeito era uma ordem difícil para a senhora Branner. Ela via meu trabalho, especialmente durante a gravidez, como um afronta pessoal, um desvio da norma que ela tanto prezava. Nossa casa se tornou um campo de batalha, cada visita dela um teste para minha paciência e a diplomacia de Tom. A vida tem essa maneira engraçada de lançar surpresas quando você menos espera. Justamente quando Tom e eu estávamos começando a nos acostumar com a ideia da gravidez, seu mundo virou de cabeça para baixo. Ele chegou em casa um dia parecendo que havia perdido uma luta com um urso. Fui demitido, disse ele, as palavras carregadas de preocupação. Com o bebê a caminho, eu não sabia como íamos nos virar. Não vou mentir, meu coração afundou, mas ao vê-lo tão derrotado, sabia que tinha que ser a forte. Vamos descobrir, assegurei-lhe, envolvendo-o em meus braços. Nós sempre descobrimos. Como se em resposta, a vida decidiu testar ainda mais nossa resiliência. A mãe de Tom, a senhora Branner, sofreu uma queda feia na escada, quebrando a perna em 2 lugares. Ela foi hospitalizada e, com Tom desempregado, a última coisa de que precisávamos era outra boca para alimentar. Mas Tom, sempre o filho dedicado, tinha um plano. Ana, estava pensando, começou ele, hesitante, talvez pudéssemos nos mudar para a casa da minha mãe por um tempo. Isso nos economizaria no aluguel e poderíamos cuidar dela enquanto se recupera. A ideia de viver sob o mesmo teto que a senhora Branner me arrepiava. Mas, olhando para nossas finanças e com um bebê a caminho, fazia sentido. Ok, concordei, embora relutante, mas só até nos reerguermos. A casa da senhora Branner era uma dessas que precisava de reparos há décadas. O plano era ficar lá, ajudá-la, economizar algum dinheiro e depois mudar para um lugar só nosso, perto de uma boa escola, onde pudéssemos começar do zero. No entanto, planos são uma coisa, a realidade é outra. Desde o dia em que a senhora Branner voltou do hospital, a vida se tornou um pesadelo vivo. Nada do que eu fazia estava certo. Isso que você chama de cozinhar, ela zombava a cada refeição. E olha esse lugar, está uma bagunça. Eu realmente tentava morder a língua e manter a paz, mas era difícil, especialmente quando Tom conseguiu um novo emprego, o que significava que ele quase nunca estava em casa, deixando-me para equilibrar trabalho, gravidez e uma sogra rabugenta que pensava que o sol brilhava nas costas do filho dela. Você está mesmo trabalhando ou só brincando nesse computador o dia todo? A senhora Branner gritava do quarto dela sempre que me via no laptop. Estou trabalhando, senhora Branner. Lembra? Eu tenho um emprego, eu respondia, minha paciência se esgotando a cada dia. Bem que poderia me enganar, parece que você está jogando, ela retrucava, convencida de que eu estava desperdiçando meu tempo. Era interminável. Se não estava reclamando da comida, era de como eu arrumava a sala de estar ou de como eu não a paparicava o suficiente. Eu quero chá e traga algo doce com isso. E depois você pode me dar uma massagem, minha perna está me matando, ela exigia, como se eu fosse sua servente pessoal. Todos os dias, eu contava os minutos até Tom chegar em casa, não pela companhia, mas pelo breve respiro que sua presença oferecia das reclamações dela. Mas mesmo assim não era suficiente. Fale com sua mãe, Tom, por favor. Não aguento mais isso, eu implorava a ele noite após noite. Tom estava em uma situação difícil, dividido entre a esposa e a mãe, mas sempre tentava mediar. Mãe, a Ana está fazendo o melhor que pode. Você precisa pegar mais leve com ela, ele dizia, apenas para ouvir, sou eu que estou com a perna quebrada e ela que está reclamando. Ela é que deveria estar cuidando de mim, e não o contrário. Era um ciclo de estresse e discussões que desgastava todos nós. Eu ansiava pelo dia em que pudéssemos nos mudar para nosso próprio lugar, para escapar da atmosfera sufocante da casa da senhora Branner e começar nossa vida nova, apenas nós 3. 3 meses depois, o médico nos diz que a senhora Branner precisa começar a se movimentar literalmente. Ele sugere esses andadores especiais para ajudá-la a se locomover novamente, mas não, ela não aceita nada disso. Diz que é cedo demais para ela andar por aí, insistindo em ser servida de mão beijada. Estou pensando que deveríamos contratar uma enfermeira ou talvez olhar para uma casa de repouso, sugiro a Tom numa noite, completamente esgotada de equilibrar trabalho, gravidez e fazer o papel de enfermeira. Tom hesita, mas antes que possamos sequer sugerir a ideia à senhora Branner, ela dá um escândalo.
Não vou deixar minha casa ou ser cuidada por estranhos, ela grita ao ouvir nossa conversa. As coisas só pioram a partir daí. Minha saúde começa a sofrer, pernas inchadas, pressão arterial nas alturas, você diz. Numa tarde, estou tentando trabalhar da cama, tentando manter meus níveis de estresse controlados, quando ouço barulhos no corredor. É a senhora Branner, andando às escondidas como se estivesse aprontando alguma. Curiosa, me arrasto para ver e justo a tempo de vê-la na cozinha, derrubando propositalmente um pote de geleia no chão. O vidro se estilhaça, espalhando doçura pegajosa por todo o chão. Ops, ela diz, toda inocente, antes de gritar, querida, venha limpar essa bagunça. No dia seguinte, ela estragou o ensopado que passei horas preparando ao despejar uma quantidade absurda de tempero. Só estou adicionando um pouco de sabor, disse ela, sorrindo, enquanto minha boca parecia estar em chamas. Mas o limite foi ultrapassado quando ela mexeu no meu chá após o jantar. Tom estava prestes a se servir quando ela gritou como uma banshee, não toque nisso. Descobriu-se que ela havia misturado laxantes no chá, uma lição cruel por não passar tempo suficiente na cozinha. Tom ficou furioso. Isso é inaceitável, mãe. Você poderia ter machucado a Ana e o bebê. Ela apenas gritou de volta, dizendo para irmos embora se estávamos tão infelizes. Então, foi exatamente o que fizemos. Encontramos um pequeno apartamento perto de onde estávamos de olho em uma casa para comprar e nos mudamos alguns dias após deixar a casa da senhora Branner. Tom e eu começamos a organizar a compra da nossa própria casa. Conseguimos resolver a papelada e fizemos o primeiro pagamento em uma casa que parecia um sonho realizado. Era um lugar modesto, mas era nosso, um santuário contra as tempestades que tínhamos enfrentado. Comigo estando grávida de 9 meses, decidimos pegar leve na organização da casa. Apenas estar lá, no nosso próprio espaço, já era suficiente para nos fazer sorrir como tolos. Tom estava ao meu lado, com a mão descansando gentilmente na minha barriga, enquanto falávamos sobre o futuro, sobre como a vida do nosso filho seria diferente naquele novo lar. Você acredita? Nós estamos realmente aqui, eu disse, olhando ao redor da sala de estar vazia, imaginando-a cheia de risadas e amor. Eu sei, querida. Está começando a parecer real, Tom respondeu, sua voz carregada de emoção. 2 semanas se passaram num borrão, entre desempacotar caixas e lidar com desejos noturnos, até que, numa noite, a verdadeira aventura começou. Senti uma dor aguda e soube que era hora. Tom, eu ofeguei, está acontecendo. Ele estava ao meu lado num instante, os olhos misturando pânico e excitação. Ok, vamos te levar para o hospital. Vai ficar tudo bem, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. No hospital, enquanto eu lidava com as contrações, o telefone de Tom tocou. Seu rosto empalideceu ao ver quem era. É sobre minha mãe, ele murmurou após a ligação. Ela está no hospital novamente, fratura no quadril. Ela está pedindo por mim? Por um momento, vi o conflito em seus olhos, dividido entre sua mãe e estar lá para o nascimento do nosso filho. Mas então ele tomou sua decisão. Ela vai ter que esperar, disse-lhe firmemente, apertando minha mão. Não vou te deixar. Não agora. Essa decisão de ficar ao meu lado e do nosso filho naqueles momentos cruciais significou tudo. Não era apenas sobre estar fisicamente presente, era sobre mostrar onde suas prioridades estavam, escolhendo-nos sobre a culpa e manipulação que haviam turvado tanto de nossas vidas. Nas horas em que recebemos nosso pequeno no mundo, tudo mais se dissipou as lutas com a senhora Branner, as incertezas sobre nosso futuro, tudo parecia diminuir diante dessa nova vida que havíamos trazido ao mundo. Finalmente, de volta ao nosso novo lar, eu, Tom e nosso pequeno pacote sentíamos que poderíamos começar de novo, realmente começar nossas vidas como uma família. Era uma paz que eu não sentia há meses, talvez anos. Essa paz, porém, foi testada cerca de uma semana depois, quando Tom recebeu uma ligação de sua mãe. Ouvi pedaços da conversa, a tensão em sua voz, um sinal claro do que estava por vir. Após desligar, ele me contou: minha mãe está dizendo que quer se mudar para cá, pensa que deveríamos cuidar dela enquanto se recupera, disse Tom, com uma dureza em suas palavras que raramente ouvia. Meu coração afundou por um momento, memórias dos últimos meses voltando, mas então Tom continuou: eu disse não. Eu disse que ela precisa de cuidados profissionais, não de nós.
Ela tem que entender que agora temos nossa própria família para cuidar. Fiquei atônita. Sério? Você disse isso? Perguntei, meio esperando que ele dissesse que estava brincando. Sim, eu disse. Está na hora de ela perceber que não podemos continuar nos dobrando. Estou escolhendo você e o bebê, nossa pequena família, ele disse, determinação em seus olhos. Sua mãe tentou a viagem de culpa, chorando ao telefone, tentando fazer Tom ceder, mas ele se manteve firme e encerrou a chamada. Foi um momento que marcou um ponto de virada para nós, uma declaração clara de que nossa pequena família era nossa prioridade. A vida em nosso novo lar se transformou em nosso refúgio. Tom, eu e nosso bebê estávamos construindo algo especial, intocado pelo drama e estresse do passado. Voltei ao trabalho, equilibrando prazos e fraldas, mas parecia gerenciável com Tom ao meu lado, me apoiando a cada passo do caminho. Você acredita que estamos fazendo isso? Realmente fazendo isso? Perguntei a Tom uma noite, o bebê dormindo entre nós no sofá. Ele sorriu aquele sorriso quente e tranquilizador que me ajudou nos momentos mais difíceis. Sim, eu acredito. Nós superamos a tempestade, agora é só nós construindo a vida que sempre quisemos.